Salmo 90, o verso 1 e o 2 só. O primeiro e o segundo versículo. O primeiro e o segundo versículo. Diz o texto assim, ó. Pode ler? Então vamos lá. Salmo 90, verso 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo sempre. De vez em quando? Não. Sempre. De geração em geração. Por quê? Porque o nosso Criador é geracional. Ok? Verso 2. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes de existir o universo, antes do homem ser formado, antes de existir os planetas, antes de existir as galáxias, antes de existir tudo que você imaginar, já diz aqui, de eternidade a eternidade, Ele é quem Ele é. Então é uma afirmativa do Salmo 90 que nós vamos entender, nós vamos esmiuçar isso aqui hoje. Algumas coisinhas você já vai saber, mas a gente vai mergulhar um pouco mais profundo. E eu vou fazer uso de muita gravura daqui a pouco. Então você presta atenção, faz um rascunho aí no caderno, para você não esquecer. Lá no YouTube eu vou colocar muito bem editado, por isso que vai demorar. Mas você faz um rascunho de forma que você consiga compreender. E o tema hoje é projeção profética. Projeção profética. A gente sabe que projetar é como eu estou jogando, projetando, lançando. Então, a projeção profética é o que eu vou falar hoje. E hoje você vai entender muitas coisas. Quando Cristo foi elevado, por exemplo, ele levantou 5 ministérios. Ele levantou os pastores, ele levantou os mestres, os apóstolos, os evangelistas e os profetas. Profetas, mestres, pastores, evangelistas e apóstolos. Ele levantou esses 5 ministérios para edificar a igreja. Só que o ministério profético, o profeta, ele já tem desde a velha aliança. E nós vamos compreender hoje a necessidade, por que nós falamos tanto sobre honrar os pastores, honrar os profetas que ele levanta. Você vai entender hoje de maneira mais esmiuçada, de forma muito mais clara. Porque a gente fala, você precisa honrar seu pastor, ou eu mesmo na live falo para alguém lá longe, honre seu pastor. Por eu ser um pastor, fica estranho, dá a impressão, não é, mas dá a impressão de que eu estou pregando em causa própria. Mas quando nós falamos tem que honrar os pastores, honrar os profetas, honrar os mestres, evangelistas e os apóstolos, não estamos falando necessariamente de pessoas, estamos falando de pessoas que estão carregando uma unção. Então, de fato, a gente está honrando a unção que está nesta pessoa. O que é unção? Unção é uma capacitação que o Criador, por sua vontade soberana, escolhe quem ele bem deseja, homem ou mulher. Ele escolhe alguém no meio do seu povo, e ele escolhe, coloca um encargo. O nome disso é um encargo no ombro dessa pessoa. É invisível, você a princípio não vê. Você olha e vai ver uma pessoa como eu, cheia de defeito, está caminhando, é humano, seres humanos. E ele põe um encargo nos ombros dessa pessoa. Este encargo, chamado de encargo, que é uma unção que dá para os seus, aquele que ele levanta, com a função única de servir. Unção é para servir, sempre é para servir. E ele diz isso de maneira clara. Então, quando nós honramos essas lideranças, honramos esses profetas, a gente honra, não é necessariamente a pessoa em si, é o que ela está carregando, que muitas vezes é um peso muito grande. Os profetas da velha aliança sofriam muito. Isaías precisou andar com as suas nádegas de fora 3 anos para poder comunicar ao povo. Você sabe que tem profeta que ele mandou casar com prostituta. Você lembra quem é? Oséias. Ele mandou casar com prostituta porque ele queria usar o profeta para comunicar o povo. No caso de Isaías, ele disse assim: você vai andar com as suas nádegas de fora, e quando alguém olhar para você, você vai dizer para a pessoa. Então você vê, não era com o profeta, era com a nação. Você vai dizer para a pessoa, falar: é esta vergonha que o Senhor fará na tua vida, na tua terra. Então ele sempre usou profetas.
Então a unção que está, esta pessoa cheia de problemas e defeitos por ser humano, esta unção é que deve ser honrada. Só que hoje nós vamos compreender isso a miúde. Porque quando você entender o que é projeção profética, você vai entender o porquê a fundo desses dois textos aqui, ó, muito conhecido, ó, 2 Crônicas 20:20. Ele diz assim, ó: no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém. Aí ele vai dizer assim, ó: crede, sem sombra de dúvidas, em Yahvé, em primeiro lugar, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Aí ele diz uma palavra: confiai nos profetas. Qualquer profeta? Não, está dizendo de quem o profeta é. Confiai nos profetas do Senhor, e sereis bem-sucedidos. O oposto também funciona. Não confia nos profetas do Senhor, e não será bem-sucedido, não haverá prosperidade, não haverá um êxito. O êxito do povo está em honrar a unção profética. Então ele diz: confiai nos profetas. Há alguns textos que dizem assim: ouça, né? Ouvi os profetas e prosperareis. Então isso é necessário, é muito importante que isso aconteça. Tem um outro texto que também é muito interessante, em Amós 3:7. Hoje eu vou um pouco mais devagar, tá? Amós 3:7 diz assim, ó: com certeza Adonai, o Senhor soberano, ele não realizará nada sobre a terra, sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos. Quem? Os profetas. Então ele está dizendo que quando ele vai agir no céu, não, no céu ele não precisa falar nada para ninguém, não fala nada, ele age pronto. Mas quando ele quer agir na terra, ele diz aqui, ó, ele não realiza nada, nada, absolutamente nenhum mover, nada sobre a terra, sem primeiro revelar os seus desígnios. Desígnio é propósito, o seu projeto, o seu plano, o seu desígnio. Ele não faz nada sem revelar, ele não revela ao povo, não revela a todos, ele revela aos seus profetas. Por causa disso é que ele diz naquele texto anterior: então ouça eles, que daí você prospera, ok? Então ele está dando uma direção profética. Por que ele, agora nós vamos entender por que razão ele faz isso, por que ele vai usar a linguagem dos profetas. Confia nos meus profetas, honra os meus profetas, ouvi os profetas, porque eu não vou fazer nada sem eu falar com eles primeiro. Então, se vocês querem saber, vocês querem ter uma notícia quentinha, de primeira, ouça os profetas, porque eu falo com eles, ele já vai transmitir para você. Você vai saber primeiro. Primeiro não, segundo, porque primeiro quem vai saber é o profeta, e ele vai ter a incumbência de servir anunciando as projeções proféticas. Então o profeta tem essa função. Então ele diz: é preciso fazer isso. E a gente sabe que o mundo, do jeito que ele caminha, os organismos, né, a gente sabe que há muita desonra, existe muitas coisas ruins que ocorreram que trazem descrédito. Pode trazer em descrédito algumas pessoas, ou muitas pessoas, indiferente do descrédito que alguns homens ou mulheres trazem para o reino, indiferente disso, a palavra dele não muda, é a mesma, continua sendo exatamente a mesma. Ele continua falando igual: ouvi os meus profetas e prosperareis. Ele continua dizendo a mesma coisa, que ele não vai realizar nada na terra. Você pode lembrar, por exemplo, quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, ele primeiro anunciou a quem? A Abraão. Ele chegou para Abraão e falou: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Então aí o profeta pôde interceder, ele pôde tomar algumas atitudes ali e pronto, poupou. Isso vai ser sempre, em toda a escritura, o profeta sabe primeiro. Isaías, ele chega para o rei, Jeremias, ele chega para o rei de então e diz: olha, uma palavra, tem uma palavra, vou dizer para você uma palavra, se entrega para o rei do inimigo, para o rei da Babilônia, se entregue para ele, que daí não vai morrer ninguém, nem você, nem a tua casa. O rei, trancado na sua sala ali, junto com o profeta, falou para o profeta: você não fala isso para ninguém, hein? Não diga isso a ninguém, não te mato, não diga nada. E ele não submeteu a esta palavra.
Pouquinho tempo depois, esse profeta foi lançado no poço, ele foi lançado em calabouço, foi humilhado e foi. Ok. Passou um pouco tempo depois, o rei realmente veio da Babilônia. Quando ele chega, ele pega este rei que não deu ouvido ao profeta, amarra ele lá, diz que coloca correntes em suas mãos e em seus pés, coloca canga de ferro nele, coloca ele em um lugar, pega toda a sua casa, todos os seus filhos, mata um por um dos filhos na frente dele, está lá no dia de Jeremias, mata um por um na frente deles, depois arranca o olho dele e deixa ele vivo. Com a última visão que ele teve, vê os filhos morrendo. Por quê? Porque ele não ouviu o profeta. O profeta falou, se você se entregar, vai poupar todo mundo. Você entende como que funciona? Então, esse profeta não está falando dele, é uma projeção profética. Hoje, no Novo Testamento, o livro de Efésios, eu citei agora, mas vamos ler o texto, diz assim, Efésios 4:10, quando Cristo é ressurreto e ele sobe, a primeira coisa, a primeira atitude que ele toma é essa aqui, ó. Aquele que desceu, porque ele desce ao Hades, ele vai levar o paraíso, ele vai levar o cativeiro, ele leva o cativo e o cativeiro, leva tudo embora. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Aí diz assim, ele, de novo, ele designou propositadamente, por um projeto, um plano, alguns para quê? Para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Agora ele faz isso, qual fundamento? Para que ele vai fazer uma coisa dessa? Levantar esses 5 tipos de ministério, aliás, só tem 5 ministérios na igreja de Cristo. Para que ele levanta? Para essa função, é para servir o corpo. Com o propósito, tem uma razão, de aperfeiçoar a igreja, os filhos, as filhas, os santos. De aperfeiçoar os santos, para quê? Para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja construído, edificado. Não constrói igreja, corpo de Cristo, sem os ministérios. É impossível, não tem como. Porque é ele que determinou assim. Agora, até quando que faz isso? Verso 13, até que todos, não alguns, veja, todos, toda a igreja, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, ele usa os 5 ministérios para que eu e você fiquemos igualzinho a Cristo, no nosso caráter, no nosso modo de ser, vida espiritual, vida, na nossa vida de reino, como filho do rei. Então esses ministérios têm esta função, de aperfeiçoar a fim de que nós tenhamos a medida da estatura, ou seja, sejamos iguais a ele. Quanto mais parecido com ele, quanto mais eu for levado, conduzido por esses ministérios, mais eu der ouvido, mais perto eu fico de parecer com ele. Quanto mais perto eu estou, obviamente, mais chance eu tenho de ir no rapto, porque os vencedores vão, porque eles já estão aperfeiçoados a essa altura. Então eles já têm um aperfeiçoamento suficiente para ir na primeira. Porque os que não deram ouvidos, a igreja já é separado, já é santo, já está salvo, mas não quer dar ouvido. Ele prefere levar uma vida mundana do mesmo jeito que ele era antes de conhecer a Cristo. Vai levando. Lá no milênio, aí ele não vai ter esses ministérios. Lá ele vai ser açoitado pelo... Aí eu acho que num outro culto eu vou falar os tipos de açoites, os tipos de prisão que tem para aqueles que não se submetem. Igreja, ele vai tratar filhos assim, isso fica para o futuro. Então ele usa isso para nos aperfeiçoar, esses ministérios são usados para nos aperfeiçoar. Alguns aqui me conhecem a pastora, nos conhecem acho que há mais de 10 anos. Você nunca viu eu sentar com você na mesa e falar, por exemplo, do apóstolo Vilmar. Eu nunca falei dele. Existe o Vilmar da Campo, homem, cheio de problema. Ele também tem problema, ele é ser humano, ele fica nervoso, ele fica irritado, ele pode ter as suas questões como eu, todos nós, humano, é normal. Você nunca viu eu dizer nada, nunca, por 2 razões básicas. Primeiro, para honrar a unção que está no ombro dele, porque no ombro do Vilmar da Campo tem um peso apostólico, um peso profético e pastoral sobre minha vida e minha casa. Então eu não quero tocar. Então, primeiro, para honrar. Segundo, porque eu quero prosperar, eu quero me dar bem. Então, eu preciso ter alguém sobre mim, me submeter a alguém, a essa unção,
para que eu possa ministrar a alguém sob mim. Então, eu não só posso fazer algo para alguém se eu me submeto a outro alguém. Isso chama-se hierarquia do reino. Vai continuar no milênio, viu? A hierarquia do reino. E essa hierarquia a gente faz para nós prosperarmos. Então, você nunca vai ouvir falar nada. Porque defeito todo mundo tem. Então, não me interessa nem apontá-los, nem falar nada. Então, por quê? Porque por causa da projeção profética, eu sei muito bem o peso que isso tem. Eu só estou onde estou porque eu sempre o honrei, longe ou perto. A honra normalmente ocorre longe, porque quando está perto pode até confundir com bajulação. Agora, quando está longe, quando ninguém está vendo, é que a honra é manifestada. Por isso que ele é invisível. O nosso rei é invisível para você honrá-lo sem vê-lo. Porque a honra, ela funciona muito bem quando você não está vendo o honrado. Então, uma honra muito mais poderosa, porque ele não está aqui, não estou vendo, e mesmo nas costas dele eu só falo bem do meu rei. Entenderam? Esse é o princípio da honra. O que isso tem a ver? E isso prospera. E o inverso também funciona. Derruba, denigre, arrebenta, destrói. Porque não é ele que faz isso, não é o diabo, é o princípio aplicado. Tá ok? Então, feito essas observações aqui, projeção profética. No Salmo 90 ele diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus, diz o Salmo 90, verso 2. Ó, de eternidade a eternidade. Vai começar a ter agora algumas projeções para te ajudar a ir pensando. Então, pense em um triângulo. Analise, pense na tua mente um triângulo. Ok? Um triângulo. Esse triângulo que você está vendo aí, azulado, esse triângulo, ele representa a eternidade. Nesse segundo quadro, ó, ele é a eternidade divina. Isso é para te ajudar a ir assimilando isso. Isso é muito importante. Você vai destravar a tua vida. Aí você vai entender todos esses textos que eu li. Todos. E vai descobrir como que a tua vida, por que ela está assim, boa ou ruim. Se está ruim, vai ficar boa. Se está boa, vai melhorar. Porque você vai conseguir entender o que é projeção profética. Eu nunca dei é uma aula, eu nunca falei isso em lugar nenhum, nem no 12 por 12, lugar nenhum, não deu tempo de passar. Então, veja bem, então eu tenho esse primeiro triângulo. Aí você, na tua mente, mas você tem uma figura, uma gravura, um caderno aí, há um triângulo menor embaixo. Tem um triângulo menor embaixo. Então, esse triângulo de cima, ele é a eternidade divina. O de baixo, ele é a eternidade humana. Por isso ele diz de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Ele continua sendo o Criador, o Altíssimo, o Soberano. Então, de eternidade a eternidade. Então, essas duas eternidades vêm dele. Ele é a fonte das duas. Uma é onde ele opera, a esfera de operação dele. A segunda é a esfera de operação humana. Então, vamos voltar para os quadros vazios. Então, nós temos o triângulo de cima, o triângulo de baixo. O de cima, ele se refere à eternidade divina. E quando a gente fala triângulo, por quê? Porque as duas eternidades, elas são tridimensionais. Tem 3 lados, 3 pontas, 3 prismas, 3 esferas. Ok? A divina, nas 3 esferas, tem primeiro isso aqui, ó. O era, você que está desenhando aí, o é e o há de ser. Essa é a eternidade divina. Essas 3 esferas tridimensionais da eternidade divina era, é e há de ser. Ok? Era, é e há de ser. Isso está sendo a eternidade divina. Mas no próximo quadro, você vai ver a eternidade humana. Ela não é desse jeito, era, é e há de ser. A humana está dividida entre passado, presente e futuro. Está pegando? Estou indo devagar para você não perder isso aqui. Então, a eternidade, ele é o Altíssimo, ele é o soberano. A dele opera no era, no é e no há de ser. Do homem opera passado, presente e futuro. Ok? É assim que ele opera. E você vai ver aí uma linha divisória, agora,
Por quê? Porque tem essa linha divisória. Porque do lado de cima existe um período de tempo chamado Kairos. Kairos. E o de baixo chamado Cronos. Daí porque cronologia. Por isso eu e você carregamos um relógio, a gente vê a hora no celular. Por quê? Porque nós temos um cronômetro, cronologia. Então eu aproveito para ver a hora. Nós temos um cronômetro para vermos o horário, porque nós somos condicionados nesta eternidade, passado, presente e futuro. Então Cronos, mas a dele é o Kairos, onde opera o era, o é e o há de ser. Só não perde esse fio, vai caminhando dessa forma. Aí voltando aqui para essa mesma questão do era, é, há de ser, passado, presente e futuro, e temos aqui uma linha demarcatória. Alguns já conhecem sobre essa linha demarcatória. O que ela é? Está aí, ó. Ela é um chamado eixo de simetria. Ela é conhecida como eixo de simetria. Você vai saber disso aqui já. Eixo de simetria. É o que faz essa linha demarcatória entre a eternidade divina e a eternidade humana. Eternidade divina, eternidade humana. Nós temos uma linha divisória chamada eixo de simetria. Você vai compreender o que é isso já. Na linha de cima vai operar algo chamado rema. Na linha de baixo opera o logos. O que é logos? Logos é a palavra. A palavra escrita, o livro, isso aqui é logos, é palavra, é letra, escrito letra. Mas em cima é rema. A mesma letra, que é palavra, ela possui nela um rema quando está na esfera de cima. Na esfera de cima é rema. Rema é revelação. É algo que não está escrito, mas é revelado. Na escrita existe as entrelinhas, aquilo, a chamada revelação. Você lê e não viu o que estava ali. E realmente não está no olho natural, o olho simplificado. Então, está anotando aí, né? Rema e o logos. Vamos ver numa paisagem aqui o que isso representa. Você está vendo uma paisagem aí. Essa primeira paisagem você percebe, é uma bonita paisagem, tem uma mata bonita, tem um lago muito lindo, e você percebe que tem um céu azul maravilhoso. Então você percebe que a mesma imagem que está em cima é a mesma refletida no lago. Só que você vai perceber que existe agora no segundo quadro, fica bem claro, o mesmo eixo, chamado eixo de simetria, é o mesmo. Então, no mundo espiritual, ele tem essa mesma divisão, o mesmo eixo de simetria. Qual é a questão aqui? A questão é que do lado de cima é o real, é aquele que está primeiro. O de baixo só existe porque o primeiro existe. Se não for o de cima, não tem o de baixo. Se não for da eternidade divina, se não for no mundo espiritual, não acontece nada aqui. Tudo que tem aqui, tudo que existe aqui, na esfera humana, na esfera da eternidade humana, só existe porque ela primeiro existe na eternidade divina. Isso é dividido pelo eixo de simetria. No eixo de simetria é onde, quando ele quer falar, ele fala no eixo de simetria. Quando ele diz haja luz, lá no início, ele fala no eixo de simetria. Então, haja luz no mundo físico, houve luz, mas no mundo espiritual também é ecoado. Embaixo logos, em cima rema. Tudo que ele fala nessa divisão. Até hoje, sempre ele vai falar nessa divisão. Então, o profético, ele nunca vai ser banido. Enquanto estiver assim, não é banido. O profeta, até cumprir a última palavra, ela vai sendo assim, falada no eixo de simetria. Então, toda vez que eu falo, você fala profeticamente, isso mexe com o mundo espiritual e mexe com o mundo físico. Ok? Voltando para a palavra, era, é, há de ser. Presente, passado e futuro.
e o eixo de simetria fazendo a divisão. Ok? Até aqui? Estou indo devagar, está dando para pegar, né? Vocês estão pegando. Vocês também. Então, uma pergunta a fazer aqui no próximo quadro. Ó. Era, é, há de ser. Onde o Criador está? Na eternidade de cima. Qual o local onde ele está? Onde ele se encontra numa esfera de ação? Onde que ele fica nesse lugar? Onde o Criador está nesta esfera da eternidade divina? No Kairos. Onde? Onde que ele está? Onde? Por que vocês acham que é no é? É no é, mas vamos entender por quê. Veja aqui embaixo, ó. É no é. Ele está no é, ele sempre é. Na eternidade divina tem o era e tem o há de ser. Mas no é, se eu for para o passado da eternidade, que seria o era, se chegar lá ele continua sendo, lá ele ainda é. Se eu for para o futuro divino, se eu for para aquilo que há de ser, se eu chego lá e me deparo com ele, ali ele está, ali ele é. Então ele sempre é. Tá? Vamos pegar aqui um texto bíblico para poder respaldar um pouco isso na tua mente, para te ajudar a entender isso. Não cheguei ainda na projeção profética, tá? Só para você entender, estou fazendo uma base. Êxodo capítulo 3, 13 e 14 diz assim, ó. Porém Moisés acrescentou, porque Moisés está libertando o povo do Egito, e ele vai levar o povo liberto, tirando do Egito, levar para Canaã. E ele diz assim, para o próprio Criador, ele fala assim, mas e agora? Eu vou falar o quê? Eu vou chegar lá para o povo de Israel e falar, eu vim aqui para libertar vocês? Pois é, mas como que eu falo? Ele está falando com o próprio Criador, ele fala, o que eu vou falar? Eu vou chegar lá, um velho de 80 anos, vou libertar que jeito? Olha o texto. Porém Moisés acrescentou, quando eu for aos filhos de Israel comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, vão me questionar, qual é o seu nome? Que deverei dizer? O que eu vou falar? Olha o que o Criador fala para ele. Ó. Então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Por que eu sou? Porque ele é. Então, se você quiser orar para não entrar nessa confusão teológica pelo mundo afora de nome, fala, eu quero falar com o grande eu sou, tu és o grande eu sou, porque é como ele se declara, ele é o grande eu sou. Na língua hebraica, esse versículo, ele dá um entendimento de eu serei. Você vai ver estudiosos hebraicos, gente entendida, gente que conhece muito, vai dizer assim, que o texto original, e isso é verdade, está dizendo assim, diga para eles que o eu serei te enviou. Por que ele fala eu serei? Porque ele é. Para o homem que está na esfera da eternidade humana, muita coisa não aconteceu, então ele será. Por quê? Porque ele continua sendo. Então o grande eu sou é para revelar que ele é mesmo lá. Mesmo aquilo que vai fazer, mesmo aquilo que vai acontecer. Isso aqui, você conseguiu compreender? Essa parte? Ficou claro? Ele é o grande eu sou, ele está no é, ele sempre é. Se for para o era, se for para o que há de ser, ele é, ele continua sendo, ele é. Passado alguns milênios, Cristo vem. Só para você compreender, ele vai agir, aonde que ele vai agir encarnado? Onde que ele vai agir? Na terra. Não é isso? Ele não vai agir na terra? É na terra, porque ele vem em carne. Lá, alguns milênios atrás, ele aparece para Moisés e fala, avisa a eles que o eu sou te enviou. Quando Cristo aparece, tem 7 citações em que ele vai dizer a mesma coisa. Por quê? Ele é tudo. Aí ele vai dizer 7 coisas básicas que daria uma pregação à parte, um estudo à parte. Mas só para você compreender. Ele diz, eu sou o pão da vida. Por quê? Porque ele é o grande, eu sou. Eu sou o pão da vida. Veja, não será, não foi, ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida.
Está em João 6,35. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Eu sou a videira. João 15,1. Eu sou a porta. João 10, do 7 ao 9. Eu sou o bom pastor. João 10, 11, 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Você percebe que Cristo, Ele está se revelando, Ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Então, para que vocês entendam, lembra de Moisés, quando ele disse para Moisés se apresentar ao povo que está enviando ele, fala que o eu sou me enviou. Pois é, o eu sou agora está aqui. Aquele que enviou, porque ele foi enviado pelo verbo. Moisés, ele não viu, mas ele ouviu o verbo. O verbo é Cristo. O verbo encarnou e se apresenta, falando, então, aquele verbo que falou para Moisés, vai e diga que o eu sou te enviou, aquele verbo sou eu, porque eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição. Então ele vai dizendo, eu sou. Então ele já vem se apresentando, eu sou. Então, se você pegar esses triângulos, tridimensionais aí da eternidade, ele está sempre no ele sempre é, porque ele é o grande eu sou, ok? Está entendendo até aqui ou não? Agora, vai acontecer uma coisa aqui interessante, porque aí ele quer agir na terra conosco. O que ele faz? A nossa eternidade, que está aí, pode ver que está dentro da eternidade divina. Então ele pega o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro e ele põe dentro da eternidade onde ele é. Então ele sabe o que você foi, o que você é e o que será. O teu passado, o teu presente e o teu futuro está patente, nu perante ele. Por quê? Porque ele é. Do ele sabe, tem toda a visão, ele sabe tudo. Tudo do teu passado, até o que você não lembra mais, ele não esquece, está exposto. O teu passado, o teu presente está exposto, o teu futuro também. Nem para você parece que está, mas para ele já está, porque já está na eternidade. Então a minha eternidade, a eternidade humana, ele põe dentro da eternidade dele. É meio doido isso, mas é assim que ele faz. Por isso ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode tudo, ele sabe tudo. Anjo não sabe, os demônios não sabem, o homem não sabe, mas ele sabe tudo, porque ele mesmo cria uma eternidade para o homem, ter um relacionamento com ele, e ele pega a eternidade em mim e tu e põe dentro da dele, para que agora ele tenha uma visão ampla. E vai surgir uma questão para ele resolver. E ele é muito bom de resolver problema. Amém? Ele resolve problema um monte, ele vai resolver muito problema da tua vida hoje. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra vai destravar a tua vida num monte de coisa. Você vai pedir perdão por algumas coisas, você vai aclarar por outras, você vai romper igual uma flecha na escuridão. Ninguém te para. Todo mundo vai ver você fluindo e indo para o alvo. Por quê? Porque vai romper o entendimento. Quando eu entendo, rompe. Quando eu entendo, é rompido. Então, surge uma questão. Agora, ele que está na eternidade, ele está numa outra esfera, numa outra dimensão do do era, do é e do há de ser. Eu estou no passado, presente, futuro, mas ele quer falar comigo e quer falar com você. Olha que problema para resolver. Você lembra do eixo de simetria? O que ele faz? Ele vai chamar um homem ou uma mulher. Ele vai chamar diga aí o que está aí escrito. Profeta. Ele vai chamar um profeta. Como ele já sabe tudo, ele vai falar para este homem. O homem em si não sabe. O homem em si até nem sabe, mas ele recebe umas revelações daquele que tudo sabe. E nesse eixo de simetria, ele vai conseguir, esse profeta, ele consegue ter uma relação com o profético espiritual, e ele passa a saber o que vai acontecer na terra, porque o passado, presente e futuro está aberto para o Criador, amém? E o Criador resolve agora pegar um profeta, por isso ele levanta alguém com uma unção profética, porque ele vai separar alguém para trazer para ele. De vez em quando ele pega esse alguém, para que ele agora anuncie para esse alguém
o passado, o presente e o futuro. O profeta do Senhor sabe passado, presente e futuro, quando ele revela. Não é só passado e presente, como os adivinhos do ocultismo fazem. Ele não, ele sabe o futuro exato. É passado, presente e futuro. Os adivinhos do ocultismo até dá chute, né? Ele sabe o passado, tem o presente, ele faz um prognóstico, ele chuta o futuro, 10 futuros, assim, ó. Se acertar um, a pessoa pensa que ele acertou. Mas chutou 10. Agora o nosso não. O profeta do Senhor é diferente, ele tem uma revelação clara do passado, do que está acontecendo agora e do que vai ocorrer. Então o profeta aqui não é profeta, não é profeteiro, e não é dom de profecia, não confunda, não é dom de profecia. Aqui é ministério de ofício, ofício de profeta. Ofício de profeta. Ele chama um homem aqui. Este homem, ele está vivendo numa época em que ele não sabe nada, ele está vivendo num período de tempo em que ele não conhece o era. Ele não conhece o que há de ser, ele não sabe do futuro também da eternidade do homem. E ele vai chamar um homem aqui, Ezequiel, abre lá Ezequiel 28, você vai ver o que é uma projeção profética na prática, com este profeta, com qualquer profeta, mas vamos pegar esse aqui, para você compreender o problema que tem que ser resolvido aqui, porque é uma questão que precisa resolver, e é só o Criador para resolver, só Ele pode resolver. É muito trabalho, a gente, irmão, dá muito trabalho para ele. Nós damos muito trabalho para o nosso Pai. Ele faz todo um malabarismo espiritual para que chegue até nós a sua vontade. E ele vai pegar o profeta Ezequiel. E ele vai dizer algo para o profeta Ezequiel lá no verso 12. E ele diz assim, ó. Ele vai ler do 12 ao 18 e você vai compreender uma coisa. Ele diz assim, ó filho do homem, Ezequiel 28, 12. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim declara o Senhor Deus, tu eras um modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. E seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos de ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Além disso, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes ou afogueadas. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra encheste teu coração de arrogância, brutalidade e pecaste. Por esse motivo eu te lancei, profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, beleza, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra. Eu fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governadores. Por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos, a tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste até os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso, fiz sair de ti mesmo um fogo tal que te consumiu, e te reduzi a cinzas jogadas ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplando todos esses acontecimentos. Até aqui. Ezequiel aqui, ele não tinha ouvido falar sobre o luzeiro. Ele não sabe quem é o luzeiro. Está usando uma alegoria do rei de Tiro, mas o que o Criador está revelando para ele aqui nesse eixo de simetria, levou ele para o mundo espiritual, está revelando para ele a queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer não está no passado do homem.
Não está na esfera da eternidade humana. A queda de Lúcifer está na esfera da eternidade divina. Ele está no era divino. Lembra da eternidade divina? Lúcifer estava no era. E o era é revelado para Ezequiel, só que Ezequiel nem existia lá. E está sendo revelado para ele algo que ele nem sabe, mas ele está trazendo isso, e está sendo revelado o era da eternidade divina para Ezequiel. Então olha que coisa, ele pega um homem comum, sofrendo, pega esse homem, traz ele para um contexto profético, nesse eixo de simetria, e vai revelar para ele uma eternidade divina, e fala para ele da queda de Lúcifer. Agora, me fala, por que ele vai falar isso para Ezequiel? Qual a razão para que falar isso para Ezequiel? Porque ele quer usar Ezequiel agora para fazer uma projeção profética. Ele mostra para Ezequiel como Lúcifer cai, o que acontece com Lúcifer, e ele pega agora, ele conta essa verdade para Ezequiel, que ele não sabia, e ele fica sabendo agora, porque foi revelado a ele. Para quê? Para vir agora, no mesmo homem Ezequiel, lançar agora uma projeção profética. Quando que ela surge? Porque até aqui o verso 18, ele está falando de Lúcifer. Do 19 para frente, ele está falando de outra pessoa. Aí ele diz assim, ó: todas as nações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença. Contudo, chegaste a um fim horrível. Dá a impressão que ele está falando de Lúcifer ainda, mas não é. E jamais subsistirás. Então veio a mim a palavra de Yahvé, o Senhor, dizendo: ó filho do homem, volve o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E dize: assim declara Yahvé, o eterno soberano: eis que me posiciono contra ti e manifestarei a minha glória no meio do teu povo. E assim todos entenderão. Você percebe que aqui está tudo futuro, né? Entenderão que eu sou Yahvé. Ou seja, mesmo no meu futuro ele é. Eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Quando no meio do seu povo eu executar meus juízos, e castigar a todos os seus moradores e neles santificar o meu nome. Olha o verso 23. Eis que mandarei uma epidemia, uma doença epidêmica contra ti, e farei com que sangue corra em abundância por tuas ruas. Espadas surgirão de todos os lados, e muitos serão os que morrerão no centro da cidade. E todos saberão que eu sou, ó, de novo, toda hora ele está, eu sou Yahvé, o Senhor. Do verso 19 até o verso 23, ele não está falando. Primeiro ele chama o profeta, leva o profeta para o eixo de simetria e fala para ele: vou te mostrar o era da eternidade. Ali houve a queda de um querubim, a queda de Lúcifer, a queda do luzeiro. Ele se torna diabo e Satanás, se torna opositor e adversário, e mostra a queda dele. Ezequiel estava lá? Não. Aí ele fala para Ezequiel: vai chegar um dia em que virá um sujeito chamado anticristo, eu vou fazer o mesmo. Ezequiel está lá? Não, mas no eixo de simetria ele está vendo o anticristo sofrendo do mesmo jeito. Então ele pega o profeta Ezequiel e revela para Ezequiel tanto Lúcifer que cai, quanto o anticristo que vai cair nos nossos olhos, na nossa visão. Então ele vai dizer aqui dessa maneira. Por isso é que ele diz assim, ó, no verso 22, ó: manifestarei a minha glória no meio do teu povo. Ele vai dizer: entenderão, assim todos entenderão. É futuro. Para Ezequiel é futuro. Aqui ele mostra o era da eternidade divina, e aí em seguida ele mostra o futuro da eternidade humana, com a queda de Lúcifer no era, e a queda do anticristo aqui do verso 19 e 23. Ezequiel não entendeu nada disso, ele apenas viu e falou. Mas nós entendemos, porque ele está usando um homem para falar conosco. É uma projeção profética. Então o anticristo, antes de surgir, ele já caiu, já está demarcado a sua queda. Do mesmo jeito que Lúcifer foi lançado por terra e caiu, assim é igual. Então ele revela isso para o profeta Ezequiel. Ninguém entende, o próprio profeta não viveu nem numa era e nem na outra, mas ele está sabendo. E quando ele fala, ele está dizendo uma palavra que é uma projeção profética do fim daqui desse governante que se equipara ao outro. Então é o que ele está dizendo: eu mandarei uma doença epidêmica. Você acha que o diabo vai sofrer com epidemia? Ele está falando de um homem aqui, está falando do anticristo.
A grande tribulação, o povo pode preparar. Essas epidemias, isso é fichinha, isso aí não é nada, perto do que o próprio Criador enviará. Então eu preciso ficar atento para as projeções proféticas, por quê? Porque elas vão ocorrer de qualquer maneira na nossa eternidade. Na dele já ocorreu, porque a eternidade humana está dentro da eternidade divina, para ele já está pronto. Mas como ele está falando para um homem que está na terra, para este homem ele diz, olha, vai ser assim. Eles vão entender assim, só que aqui ele já sabe tudo, até quem entendeu, ele já sabe tudo. Isso é uma projeção profética. Está entendendo até aqui? Sim ou não? O verso 24 desse texto diz assim, ó, a casa de Israel, aí mesmo de Ezequiel, ele diz assim, a casa de Israel nunca mais terá vizinhos maldosos. Hoje Israel é cercado por 1 bilhão de gente mal ao redor dele, que quer o seu fim. Mas ele está dizendo, vai chegar um dia em que nunca mais ele terá vizinhos maldosos, que afiram como roseiras bravas, com seus espinhos pontiagudos e dolorosos, porquanto todos eles entenderão que eu sou. De novo ele vem, eu sou, porque ele sempre é. Está entendendo? Ele sempre é. Eu sou soberano, Senhor, eu sou Yahvé, eu sou. Então quando ele quer revelar algo, o grande eu sou quer revelar algo para nós na terra, ele vai pegar algum desses homens ou mulheres, ele vai de ofício, profetas de ofício, desses ministérios de ofício, e ele vai revelar coisas que ninguém sabe, para edificar toda a igreja, para que toda ela possa ser ajustada e crescer e ser ajustada. Ele fez isso com outro homem, porque aqui está o profeta lá, está ok, mas ele faz isso com João também. Olha esse texto aí de Apocalipse, eu estou acabando, tá? Apocalipse 20, verso 10. Ele diz assim, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo. Ele pega João e arrebata o espírito de João, o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos. Ele tira o espírito de João ele é arrebatado em espírito. Tem gente que fala assim, fulano foi arrebatado. Para que o fulano, o irmão, a irmã, seja arrebatado em espírito, aquela pessoa que está perto dessa pessoa que foi arrebatada em espírito, ela não tem mais pulso, ela morreu. Porque tirou o espírito dela. Quem olhasse para João nesse dia, era morto. Pode ser fração de segundo, mas ele morreu. Porque o tempo não é o mesmo. Talvez em 1 segundo ele mostrou tudo para João, mas naquele segundo o João morre. O corpo sem o espírito não é nada. Então ele tira. Ele arrebatou o espírito de João, leva João para a sua eternidade, e ele vai revelar algo para o João. E João fica confuso. Porque João agora ele está numa outra esfera e ele está falando, o que ele está escrevendo, ele está dizendo assim, ó, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo. Então veja que ele está usando um verbo passado, ó, foi lançado. Aí quando João vem para a terra, não foi ainda. Mas é que ele está numa esfera onde tudo já aconteceu. Então ele vem numa projeção profética que vai dizer assim, ó, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta, eles nem apareceram ainda. Só que ele vê que eles já estão confinados lá. E eles serão atormentados noite e dia pelos séculos dos séculos. E João já viu isso. O que João está relatando aqui? É uma projeção profética. Porque não aconteceu ainda na nossa eternidade. No Cronos, no nosso tempo. Mas na eternidade divina ele já viu isso acontecer. Entenderam? Então ele escreve, por isso que ele escreve usando o verbo passado. João está vendo, fala, foi lançado. Quando João volta para a terra, ele vai estar vendo, está tudo para acontecer, não aconteceu nada. Passou 2000 anos e não aconteceu isso aqui ainda. Mas ele já viu lançado. Então muitas coisas da nossa vida já está tudo pronto, está tudo ok, está tudo selado. Agora, o que isso tem a ver conosco, como igreja hoje, agora, nesse exato momento, porque o tempo está acabando, eu preciso, essa parte de hoje, pelo menos, terminar por aqui. O que acontece conosco hoje dentro da projeção profética? Por que a igreja geme tanto, chora tanto, não faz nada, não consegue fluir, ela vive infeliz? Por que a igreja não está entendendo algumas coisas? Por exemplo, esse texto de Efésios, no capítulo 1, verso 3, diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora tem uma vírgula aí no texto,
E aí escreve assim, ó, está frisado, ó, que nos abençoou. Isso é passado, presente ou futuro? Já está pronto, já está abençoado. Ai, me abençoa, já está abençoado, você não entendeu? Nos abençoou com algumas bençãozinhas, alguma coisinha? Com meia dúzia, com quase todas? Todas. Ele nos abençoou com todas as bênçãos, ao detalhe, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Está em Cristo, na esfera espiritual, mas já está pronto. O que eu preciso nessa projeção profética? Eu preciso chegar no mundo espiritual e começar a crer, lembra de novo? Crer e começar a falar, a trazer à existência aquilo que já está pronto lá. Só vai acontecer aqui porque já está pronto nele. O problema é que a igreja não crê. Ela tem dificuldade de crer que já está pronto. Ela tem dificuldade de crer que já está tudo ok. Ela tem dificuldade de crer que vai ocorrer o rapto. Ela tem dificuldade de crer nas crises momentâneas da vida. Ela não consegue crer em nada. Quando vem a dor física, como ele não está nessa esfera, ele fica preso à terra. E aí ele faz tudo errado. Aí ele não ouve profeta, aí ele denigre irmão, profeta, aí ele toma atitude errada, decisões erradas, ele faz tudo errado e começa a dar tudo errado na vida dele. Aí, erroneamente, ele começa a culpar a igreja, culpa o reino, culpa o próprio Deus e vira ateu. E ele esquece que já estava tudo pronto, está tudo pronto para nós. Só que ele diz, ele já nos abençoou. Todas as bênçãos de Deuteronômio 28, já são nossas, está lá. Porque Cristo as conquistou. E aí ele está nessa esfera divina, está na esfera divina. E agora eu posso trazer para a esfera terrena, para a minha eternidade, eu posso trazer para mim as bênçãos espirituais que estão com ele lá. Por quê? Porque estão nele, mas elas são minhas. Por causa de Cristo. Sem Cristo elas não existem. Veja o que aconteceu em Romanos 4,17. Como está escrito, eu o constituí pai, está falando de Abraão, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o vosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé. E Deus que dá vida aos mortos, veja aqui, ele convoca, ele chama, ele ordena a existência, elementos inexistentes, como se já existissem. O que Abraão fez? Abraão fez o quê? Ele creu. E ele começa a chamar a existência, as coisas que não são, como se já fossem. Ele chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse, e de fato já existe. Por que eu tenho essa condição de buscar em Cristo as bênçãos espirituais? Porque elas já existem. Então eu preciso trazer à existência, eu não estou vendo nada existindo na minha eternidade, no meu mundo físico, mas já está pronto aqui. Então eu chamo a existência pelo poder da fé, da confissão e da visão que a fé me deu. A fé vai me dar uma imagem, por essa imagem projetada em mim eu vou falar, e eu vou começar a profetizar. O nome disso é profecia. Eu começo a profetizar. Como que eu posso ter certeza disso? É só você conhecer o que está escrito aqui. Todas as promessas para nós têm o sim e o amém. Então, em vez de você chorar, de lamentar, de buscar meios humanos, busca as promessas que já estão aqui. Todas que estão aqui, todas as promessas que estão aqui, já estão em Cristo. Ele já nos abençoou. O que está faltando? Eu chamar a existência, mesmo que elas aqui não existam, eu chamo a existência como se já existissem. Então eu falo como já fato consumado, porque as bênçãos para mim já é fato, não será, já é, porque Cristo, ele já ressuscitou. Então essas bênçãos são minhas. Então o que eu faço? Quando eu vou fazer uma projeção profética, que não é do ministério de ofício, que é aquele que o profeta é usado para falar para toda a igreja e para a terra inteira até, eu posso muito bem fazer uso da projeção profética, trazendo à existência aquilo que ele já conquistou para mim. Você quer ver uma coisa que você traz à existência que ele já conquistou para você? Salvação. Como que você fez com a salvação? Você chamou a existência. Eu creio. Sou salvo, sou filho. Olha para você, aparentemente está igual, mas você já chamou a existência a tua filiação dele. Você já é filho.
Já é filha. Isso é por projeção profética. Então você já é um filho do Altíssimo. Porque eu chamei, eu criei, confessei e chamei à existência essa bênção que estava nele. Estava nele. Eu não consigo ela em nenhum outro Deus. Eu não consigo ela em nenhuma religião. Eu não consigo ela em lugar nenhum. Mas eu consigo nele. Então eu creio, eu o confesso e trago à existência a mim uma filiação que eu não tinha, mas agora tenho nele. Essa é uma projeção profética. A ceia, quando nós estamos aqui, vamos servir ceia para a gente lembrar, é uma projeção profética, porque toda vez que eu estou na ceia, eu estou dizendo, numa projeção profética, num ato, isso é um ato profético, projetando profeticamente que um dia eu estarei na mesa dele. Por que eu venho nesta mesa aqui física, tomo suco de uva, como pão sem fermento? Porque eu sei, profeticamente, eu já estou dizendo, eu estarei lá. Entenderam? Então a projeção profética tem esse fundamento. Então eu preciso crer mais que as bênçãos já são minhas. E começar a honrar, a buscar a palavra, orar a palavra, clamar a palavra, proclamar a palavra. Porque todas as bênçãos e promessas sobre minha vida, elas não serão conquistadas, já foram. E se já foram, por que eu não estou vendo? Porque talvez eu não estou trazendo à existência. Está nele, disponível. Esse aqui é seu. Aí não vai buscar? Ele falou, já é seu, mas não busca. Então ele já nos deu, já está nele, mas eu preciso dele. Por isso que ele diz, se ele deu o filho, como que com o filho não te dará as demais coisas? Porque tudo que eu preciso está no filho. Mas eu preciso crer nisso e começar a confiar mais nas projeções proféticas que existem na própria palavra. Amém? Então vocês entenderam um pouquinho, porque esse assunto vai longe. Esse é só uma base para você começar a entender sobre projeção profética. Quando um profeta está dizendo algo que parece estar tudo diferente, é uma projeção profética. É uma projeção profética. Então, na projeção profética, pode ter certeza, vai ocorrer ainda. Então, ele traz da eternidade divina para a eternidade humana para acontecer aqui humanamente. Isso é uma projeção profética, é o que ele fez com Ezequiel, fez com Isaías, com Jeremias, com todos os profetas. E faz até hoje. Por isso, e eu termino aqui, por isso que quando alguém fala para mim, mas como é que fala de rápido, de arrebatamento? Lá fala que ninguém sabe. Eu falei, opa, ninguém sabe de hora, mas espera lá. Os profetas sabem. Porque senão ele iria contra a palavra. Ele diz, eu não faço nada sem revelar aos profetas. Primeiro a revelação, vai ter, não tem como escapar, ela vai acontecer. Já começa. Não sabe exatamente quando, mas nós sentimos no nosso espírito, que é muito perto. E essas projeções vão vindo e a gente vai fazendo o quê? Trombeta, atalaia, a gente vai, olha, se alinha, se santifica, se prontifica, está acabando o tempo está acabando, aproveita enquanto pode reunir, aproveita enquanto pode orar pelo irmão com ele presente, aproveita enquanto portas estão abertas, aproveita enquanto você pode adorar, aproveita, não fica brigando com picuinha e perdendo tempo, porque quando isso passar, não tem mais o que fazer. Então o profeta vem e anuncia, vai vir uma crise, começa a juntar dinheiro, vai vir uma crise, começa a juntar. O que ele fala para José? Fala para que o faraó comece a juntar em celeiro durante 7 anos, vai ter 7 anos de fartura, e depois vai vir 7 anos de seca. O que é isso? Projeção profética. Feliz quem dá ouvido. Aí o faraó deu ouvido, juntou em celeiro, quem não creu, não creu, mas ele juntou em celeiro. Nos 7 anos de crise, o Egito multiplicou a sua fortuna 4 vezes. Por quê? Porque um homem ouviu uma projeção profética. Amém? Aleluia. Tá bom por hoje, né? Porque é muita informação assim sobre essa questão da projeção profética. E repito, não é dom de profecia, tá? O dom de profecia eu vou falar um outro dia. Isso aqui é projeção profética do profeta de ofício. Dos 5 ministérios da Nova Aliança e dos profetas da Antiga. É profeta de ofício. Eles falam abertamente para toda a igreja. Eles conseguem discernir as eras e os tempos. Ele consegue identificar em que tempo estamos. Por exemplo, profeticamente, na projeção profética, que tempo eu estou agora? E você? A igreja está. Há um texto em que Davi está, da projeção profética de Davi, ele diz assim, na continuação depois eu falo,
ele diz assim, ó: eu vi o meu Senhor dizendo ao meu Senhor: assenta-te aqui até que eu coloque por estrado dos teus pés todos os teus inimigos. Então o Pai, o Criador, o Pai, está falando para Cristo o vencedor: fica sentado aqui que eu vou colocar todos os inimigos por estrado dos teus pés. Que momento nós estamos vivendo? É este momento dos inimigos serem colocados no estrado dos pés dele. É o momento que estamos vivendo, um por um, até chegar agora o anticristo. E você já viu que já ocorreu. Vai todos embaixo do estrado dos pés deles, dos pés de Cristo. Os pés deles, só que eu sou corpo de Cristo. Entende? Vamos ficar de pé para a gente poder diluir isso com calma, deixar o Espírito ministrar o teu espírito durante a noite, amanhã, esses dias, porque depois eu vou continuar com isso, devido à importância disso. Então, cuidado com as projeções proféticas, cuidado com a honra aos ministérios, porque foi ele que falou. Quando chega no eixo de simetria, ele não leva qualquer um, ele escolhe os profetas para levar. Aí o profeta normalmente é humilhado, porque o povo não gosta. Por que não gosta? Porque o profeta viu que ninguém vê. Mas esse cara é louco, essa mulher é doida. Depois é só esperar. Todos os profetas que foram levados foram confirmados depois. Então é melhor dar ouvido aos profetas. Para quê? Para prosperar. Amém? Curva a cabeça. E você de casa, curva a cabeça. Pai, colocamos a nossa vida perante Ti. Entregamos a Ti o nosso coração, voluntário a Ti, todas as pessoas, todos os ministérios dos quais talvez durante a nossa vida nós desonramos. Nos perdoe agora. Peço-te perdão por mim, por minha casa, pela igreja. Eu peço-te perdão, me ponho na brecha. Que o Senhor nos perdoe todas as faltas que tivemos com a nossa língua, desmerecendo a unção sobre ombros de homens e mulheres que o Senhor levantou. Então nos perdoe. E mais agora, que perdoados nós possamos agora ser levantados como um grande exército profético, que possa usar a boca para mudar as estações, a boca para mudar a geografia, mudar o quadro, mudar as circunstâncias, mudar as vidas, mudar todo e qualquer problema, toda maldição, transformando em bênção pelo poder da palavra profética nos nossos lábios. Que possamos chamar à existência tudo aquilo que já é nosso, que possamos chamar à existência a cura, possamos chamar à existência todo o benefício, chamar à existência vindo de Cristo, chamar à existência a prosperidade divina, chamar à existência a provisão, chamar à existência tudo aquilo que eu preciso para romper no sobrenatural, tudo aquilo que eu preciso para traçar essa linha, cruzar essa linha, cruzar as trevas e chegar onde devo chegar. Então, Pai, eu coloco perante Ti a nossa vida, que possamos usar isso com inteligência, com sabedoria, e sem o Teu Espírito nós não conseguimos. Então nos adestre e vá nos ajudando a assimilar, a entender, a digerir, a compreender e desfrutar do que estamos entendendo hoje. Assim eu oro para que todos nós possamos ser boca profética nessa cidade, na família de cada um, nas famílias que estão aí, todos nós possamos ser boca profética para profetizar a cura. Por que eu posso lançar uma projeção profética, a cura, para você que está longe aí? Por que eu posso fazer? Porque Ele diz que em Cristo nós fomos sarados. Então eu chamo a existência a cura que está em Cristo, chamo a existência para a tua vida, para a vida de todos os enfermos. Eu chamo a existência a cura, eu chamo a existência o alinhamento espiritual, eu chamo a existência o fora da apostasia e o aquecimento espiritual para a igreja. Eu chamo a existência porque nele somos vivificados. Em nome de Cristo, toma nossas vidas, toma cada um de nós, cada pai, cada mãe, cada um que está aqui. O Senhor possa tomar nossa vida, tomar os nossos dias e nos tornar pessoas com boca profética, que só venhamos a falar aquilo que Tu já disses, que a gente fale apenas aquilo que o Senhor já falou, e que a nossa boca seja adestrada para falar o que o Teu Espírito quer que assim seja dito. Assim eu declaro, assim eu descanso na Tua palavra, que diz que em Ti nós somos mais do que vencedores. Então é isso que somos, mais do que vencedores. E se somos mais do que vencedores, os vencedores já sobem. Se é mais do que vencedor, ele sobe e ainda é coroado. Então assim eu declaro, assim eu descanso, e assim eu me agrado, me alegro em Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo, o grande eu sou. Amém e amém.